Muito bem, chegou o grande dia. Hoje nós vamos falar sobre a história do comunismo no Brasil. Essa semana nós falamos sobre a intentona comunista e as suas sequelas no nosso país. Bom, mas antes de começar, eu gostaria de falar o que é comunismo. Eu gostaria de dar uma definição. Vamos lá então? Comunismo é uma doutrina política, econômica e social que defende, número 1, o fim da propriedade privada dos meios de produção, sejam fábricas, terras, bancos e empresas. Número 2, o fim das classes sociais, a igualdade econômica total e o controle da produção e da distribuição de bens pelo Estado ou por uma coletividade organizada. A ideia central é: tudo pertence a todos, o Estado organiza a economia em nome do povo. Só que a gente sabe que isso não é verdade. Nos países em que aconteceu o comunismo, isso não funcionou. Bom, vamos ver agora a origem do comunismo. O comunismo moderno ele nasce no século XIX, com Karl Marx e Friedrich Engels. Pois é, através da sua obra principal, o Manifesto Comunista de 1848. O comunismo moderno ele nasceu lá na Rússia no ano de 1917. Agora, como pode? Como o comunismo conseguiu chegar no Brasil? Pois é, no Brasil, entre 1917 e 1921, ele chega através das ideias. O contexto mundial era a Revolução Russa de 1917 impactou, na verdade, o mundo inteiro, inclusive intelectuais no Brasil. A esquerda ela entra primeiro como ideia, não como movimento armado. Então, consequências do Brasil. Em 1917, houve greve geral em São Paulo, inspirado em discursos anarquistas e socialistas, que ainda não eram comunistas. Bom, de 1919 até 1921, surgem grupos de estudos marxistas no Brasil, liderados por Astrogildo Pereira e Otávio Brandão e outros. É o ponto-chave. Antes de existir Partido Comunista, já havia a penetração de ideias nos meios sindicais urbanos. Vocês veem como é que essa ideia do comunismo, que nasce lá na Rússia, já começa a entrar sorrateiramente pelo Brasil. No Brasil, então, em 1922, houve a fundação do Partido Comunista. No dia 25 de março de 1922, foi fundado o PCB, Partido Comunista do Brasil. Sabe aonde? Em Niterói. Em Niterói mesmo, Rio de Janeiro. Houve financiamento intelectual e alinhamento com a Internacional Comunista, conhecida como Comintern, diretamente ligado à União Soviética. Bom, o objetivo declarado da época era, número 1, revolução proletária, ou seja, a revolução do povo. E número 2, a ditadura do proletariado. E número 3, o fim da ordem liberal e capitalista. Você vê o seguinte, aquele pensamento de Lenin, aquele pensamento de Stalin e Trotsky, ele chega no país e chega com força. Eles vieram com aquele pensamento puro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E esse pensamento ele vai perdurar na história do nosso país. Vamos lá. Entre os anos 1920 e 1930, houve a infiltração nos sindicatos e na imprensa. O comunismo cresceu dentro dos sindicatos urbanos, especialmente no Rio de Janeiro, em Recife, em Santos e São Paulo. Olha, jornais como A Classe Operária propagavam ideias revolucionárias. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, seguia a ordem de Moscou, como mostram os documentos da época. Qual era a estratégia? Conquistar intelectuais, conquistar universidades, penetrar no movimento operário, criar células clandestinas. Pois é, aí chega 1935, e você já viu comigo aqui nessa semana sobre a intentona comunista, que é a tentativa de tomar o poder à força. Qual era o episódio central? O líder, Luiz Carlos Prestes, já comunista alinhado à União Soviética, então com a organização da Aliança Nacional Libertadora,
ele teve apoio externo. Documentos históricos mostram que a Aliança Nacional Libertadora tinha conexão direta com o Comintern de Moscou. O que aconteceu? Tentativa de golpe militar, levantes em Natal, em Recife, Rio de Janeiro, inclusive na Vila Militar. Qual era o plano? Derrubar o governo, instaurar uma república soviética no Brasil. Pois é, graças a Deus, fracassou. Fracassou por quê? Fracassou pela falta de apoio popular. Fracassou pela falta de coordenação, graças a Deus. Fracassou por excesso de confiança na propaganda soviética. E a resposta rápida das Forças Armadas e de Getúlio Vargas. Bom, esse foi o momento mais explícito da tentativa revolucionária armada comunista no Brasil. Bom, o tempo passa. E aí vem o Estado Novo de Getúlio Vargas, instaurado em 1937 e vai até 1945. Para você ter uma ideia, o Estado Novo, ele nasce realmente de uma invenção. É verdade, invenção. Bom, até então o tenente Olímpio Mourão redigiu um plano que era chamado de Plano Cohen. Plano Cohen. Esse Plano Cohen, ele falava que os comunistas iam atacar o país. Então, pensando nesse Plano Cohen, Getúlio Vargas instaura o Estado Novo. Ora, o que é o Estado Novo? É um momento de repressão no país. É um momento de ditadura. Getúlio estava vivendo um momento constitucional do seu governo, que começou em 1934, com uma Constituição. Quando chega em 1937, ele, por causa dessas mentiras que foram inventadas pelo Plano Cohen, ele instaura essa ditadura, que vai durar 8 anos. Realmente teve repressão, mas também teve expansão cultural. Getúlio Vargas reprimiu o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. E o Prestes foi preso. Mas engraçado, olha como é que é a vida. Paradoxalmente, as ideias comunistas cresceram no meio intelectual, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética vira potência aliada. Só para você entender um pouquinho. Na Segunda Guerra Mundial, os aliados venceram a Alemanha nazista. Só que, quem eram os aliados? Estados Unidos, França, Inglaterra e a União Soviética. Presta bem atenção numa coisa. A União Soviética, na Segunda Guerra, a gente não pode mentir, foi decisiva, porque a Alemanha, ela começou a perder a guerra quando ela tentou invadir, quando ela invadiu, na verdade, a União Soviética. Então a União Soviética, numa contrapartida de um lado e os aliados de outro, então cercaram a Alemanha. E os russos conseguiram entrar em Berlim. Foi tão forte a ofensiva que o Hitler teve que se matar. Então, por isso que as ideias da União Soviética, elas ganharam muita força depois da Segunda Guerra. Tanto é que, no encontro dos três grandes em Yalta, então a Alemanha foi dividida em 4 partes. Foi muito forte a ação soviética naquela época. Então, a União Soviética ficou com uma parte da Alemanha, que a gente conheceu como Alemanha Oriental. E a outra parte ficou com as potências aliadas, Estados Unidos, França, Inglaterra. Então, a União Soviética cresceu muito depois dessa vitória na Segunda Guerra também. Bom, entre 1945 e 1964, nós tivemos a legalização, o crescimento político e a Guerra Fria cultural. Esse momento foi muito importante no Brasil e no mundo. Em 1945, o PCB é legalizado. Olha que coisa, gente. O Luiz Carlos Prestes, ele vira senador mais votado do Rio de Janeiro. Olha que coisa. Olha como é que eles são insistentes. Olha como o comunismo tem uma pauta que realmente é insistente. Após 1947, o partido então volta à ilegalidade, porque é proibido. Mas a infiltração cultural e universitária cresce mais ainda. Que coisa, né? Parece que mais quando querem banir o comunismo, mais ele cresce por outros meios. O comunismo passou a operar em 3 frentes. Número 1, partidos. O PCB
Partido Comunista Brasileiro, depois o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Também entrou pelas universidades e entrou por intelectuais. Entrou também por movimentos estudantis e sindicais. Olha, quando você ouve falar de União Soviética, então eu vou ensinar para você, os sovietes, antes de deflagrar a União Soviética, eles primeiro se repartiram em todos os setores da Rússia. Então esses são os sovietes, aqueles que iam fazer as pessoas acreditarem na Revolução Bolchevique. Então fizeram a mesma coisa no Brasil. Fizeram não, estão fazendo. Mas olha o que a história mostra. Na década de 1960, a União Nacional dos Estudantes, sindicatos e parte da imprensa tinham forte influência marxista. A cabeça dos pensadores brasileiros, a cabeça da imprensa e a cabeça das universidades já eram marxistas nos anos 60. Aí a gente vai para 1964. É bom a gente parar bem e entender isso aqui. Em 64, setores das Forças Armadas, setores civis e parte do Congresso consideram que havia um risco de implantação de um regime socialista sobre o João Goulart. Deixa eu explicar essa história para você. Em 1961, o presidente era Jânio Quadros. Jânio Quadros assume e fica durante 6 meses. Tá? Jânio Quadros ele é eleito pela UDN, é um partido de direita. Mas Jânio Quadros ele se mostra muito controvertido, porque ele não é nem de um lado e nem de outro. E ele ainda condecora Che Guevara, com uma condecoração que só o Exército poderia fazer. Olha que coisa incrível. Aí ele pede renúncia em 6 meses de mandato. E quem vem após dele? João Goulart. João Goulart era do PTB. E João Goulart não era bem visto, porque ele era considerado varguista e de esquerda. Então, os militares não queriam João Goulart no poder. A sociedade civil não queria João Goulart no poder. E também toda a Câmara dos Deputados, a maioria e os senadores não queriam João Goulart no poder. Houve muita discussão para que ele tomasse o poder. Tanto é que o Brasil, ele sabia que o Brasil foi parlamentarista entre 61 e 63? Pois é. O primeiro a ser primeiro-ministro foi Tancredo Neves. E aí, em 1963, houve um plebiscito e o Brasil voltou a ser republicano. Bom, isso aí é para você refrescar a sua memória, porque o João Goulart ele perdeu apoio. O João Goulart ele tomou medidas que foram impopulares. Em 63 ele assume com plenos poderes, mas já assume com o Brasil mal das pernas. A economia não foi boa e ele ainda arrogou para si o estado de sítio. Quando ele pede, então, ao Congresso para aprovar esse estado de sítio que daria mais poderes a ele, aí ele cavou a sua própria cova. Porque a sociedade não gostou, o Exército não gostou e também o Congresso não gostou. Consideravam que havia risco de implantação de um regime socialista sob João Goulart. E é verdade. Ele se aproximou muito da esquerda. E ele se aproximou de uma esquerda radical. Ele também deu apoio aos movimentos nos quartéis. Houveram alguns movimentos que tentavam acabar com a hierarquia no quartel. E ele gostou disso. Tanto é que o seu ministro, na época, Tancredo Neves, falou: olha, não faça isso, que se você fizer isso, presidente, você vai perder o governo. E aconteceu. No dia 31 de março de 1964, houve uma intervenção cívico-militar. Ou seja, o Exército interviu com a força da população e com mais 3 governadores. O governador de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Foi muito importante a atuação do Exército Brasileiro. Por quê? Em 1964, houve luta armada e guerrilha. Durante o regime militar, grupos armados, inspirados por Cuba, União Soviética e China, tentavam instaurar aqui no Brasil a Revolução. Os principais grupos eram a ALN, Aliança Libertadora Nacional, por Carlos Marighella, o VAR Palmares, onde a presidente Dilma pertenceu, o MR8,
Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e o PCdoB com a guerrilha Paraguaia. Olha, foi uma coisa muito forte. Realmente tentar implantar a ditadura do proletariado no Brasil. É verdade. E foi preciso sim a intervenção do exército. Senão hoje nós já seríamos comunistas há muito tempo. Qual era o objetivo declarado deles? A substituição do governo por uma revolução marxista-leninista. Só que foram derrotados. Bom, foram derrotados, mas continuaram na cultura, foram derrotados, mas continuaram nas universidades, foram derrotados, mas continuaram nas artes. É isso aí. Depois disso vieram os anos 80. Olha, nos anos 80, o comunismo resolveu dar uma guinada. Pela violência perderam, por falta de apoio. Eu quero dizer para você o seguinte, o Brasil não gosta do comunismo. Nós não temos vocação comunista. E você precisa abrir os olhos. Por quê? Como não conseguiram pela força, vão conseguir de outra forma. Eu não sei se você já ouviu falar de Antônio Gramsci. Então, eles usaram a estratégia gramscista. Olha, a estratégia de Antônio Gramsci. Bom, qual é a estratégia de Antônio Gramsci? Fazer com que o comunismo conquiste de outra forma. Então, conquistar a sociedade por dentro. Pela educação, pela cultura, pelas artes, pelos meios de comunicação, pelos sindicatos e pelas universidades. Aqui nossa ideia da hegemonia cultural. E nesse período surgem e ganham força. PT, Partido dos Trabalhadores, nasce no ano de 1980. A CUT nasce em 1983. O MST nasce em 1984. A União Nacional dos Estudantes, que é de esquerda, ela é renovada. E as ONGs, que são aliadas com a esquerda. Professores universitários de linha marxista. Não se vê mais pessoas formadas para serem profissionais. O que vê são pessoas que vão militar. O que a gente está vendo nas universidades são militantes de esquerda. Isso não pode continuar acontecendo. Bom, ponto importante aqui. A esquerda brasileira passa a dominar o discurso acadêmico, cultural e midiático, mesmo antes de chegar ao Palácio do Planalto. Bom, temos que entender o seguinte, em 1990 foi criado o Foro de São Paulo, criação de Lula da Silva junto com Fidel Castro. O Foro de São Paulo é o ajuntamento de todos os partidos da esquerda da América Latina e realmente o que eles querem é fazer que a América Latina seja dominada pela esquerda. É fazer um grande bloco socialista da América Latina, como sempre sonhou Fidel Castro, desde que tomou Cuba em 1959. Isso aconteceu. O PT chegou ao poder. Em 2003 em diante, a consolidação política da esquerda ela fica forte. É a chegada do PT ao governo federal. É realmente o fortalecimento das políticas identitárias e alianças com o partido de esquerda da América Latina. O Foro de São Paulo ficou forte. Vários países se tornaram socialistas. E a verdade é que o Partido dos Trabalhadores está aí até hoje. E o pior não é isso. Hoje o Brasil vive uma coisa terrível entre os três poderes. O judiciário está mandando no Brasil. É verdade, com a anuência da esquerda. Isso é terrível, meus queridos. Porque para onde está indo o Brasil? Para onde está indo a nossa nação? Eu queria perguntar a você, brasileiro, a você, brasileira, é isso mesmo que você quer? Porque, na verdade, esse negócio vestido de novo, de grancismo, na verdade tem as mesmas ideias de Marx. Na verdade tem as mesmas ideias de Lenin. Na verdade tem as mesmas ideias de Stalin. Ou seja, acabar com a tua vida. Ou seja, tirar toda a tua liberdade. Ou seja, você não pode ter propriedade privada. Ou seja, tudo que é teu tem que vir do governo. Esse é o fim que você quer no Brasil? Eu queria que você deixasse seu comentário. Eu queria que você realmente se inscrevesse no nosso canal, pois nós vamos discutir mais sobre isso. Eu sou o professor Evandro Farias Luz. Estou aqui para te conduzir na verdadeira história do Brasil. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.